Agora, notícia de hoje, desde ontem, né? Ontem, hoje, existe a possibilidade aí do Ceará trazer de fato o lateral direito, Rafael Ramos, jogador do Corinthians. Ano passado, eu lembro, Manuel, a galera do chat que nos acompanha aqui, lembra que a gente trouxe essa informação, né, de que o Ceará existia a possibilidade de interesse do clube nesse jogador, mas que barrava, primeiro, financeiro, que ele ganha um salário fora da realidade da Série B, né? Falava também do possível volta do jogador para o futebol europeu, que é, querendo ou não, sua casa, né? O jogador ele é português e, enfim, toda essa situação parece que nada aconteceu lá pro lado dele, né? Ele não teve condição de sair. O mercado internacional para contratação fechou hoje, então certamente para fora do país ele não sai, né? Ele tem um contrato até maio, junho, do julho desse ano com o Corinthians. Enfim, o Ceará tem interesse no jogador português de 29 anos, lateral direito, tá certo? Ele fez base no Sporting de Lisboa e no Benfica, tá bom? Tem experiência no futebol holandês, jogou na MLS, né? No Orlando City e no Chicago Fire. Antes de vir para o Corinthians, jogou no time do Santa Clara na primeira divisão do Campeonato Português. Então, esse daí é o perfil. A galera pediu o perfil dele aqui, dessa possível contratação do Vozão, tá certo? Para a lateral direita, mais um reforço. Aqueles que a gente também falava, né? O Ceará precisava de um outro lateral para ter aí a condição de disputar a titularidade com o Raí e também com o JV. Do futebolês, eu vi no futebolês, vi em algumas outras mídias. O Ceará está bem adiantado, tá, Emanuel? Nessa contratação. Aliás, eu não sei até que ponto essa questão que eles citam de adiantado, porque existe uma pendência financeira. Então, se eles citam adiantado, é porque as fontes dizem que já superou essa parte, talvez. Né? Mas o que a gente sabe é que ele tem um salário alto, o Ceará quer que ou ele entre numa realidade de Série B, do que o clube pode pagar, ou então até o meio do ano o clube paga a metade do salário, o Corinthians arca com outra salário, com outra parte, e assim, quando finalizar o contrato dele, o Ceará tem a condição aí dele ficar aqui no clube, né, ganhando dentro da realidade do clube, ou negociado. Enfim, não sei como é que vai ficar. Mas aí, cara, o que é que você acha dessa contratação? Se vai acontecer realmente, se vier, o que é que você tem aí de opinião sobre esse jogador? A galera do chat participa aí também, tá? Serginho, eu acho que o Rafael Ramos, inclusive, mesmo sobrenome do Raí, né? A família Ramos aí, querendo tomar de conta a lateral direito do Ceará. Eu acho, cara, que eu não sei perfil de jogo realmente, mas de nível, eu acho que é um pouco parecido com o Raí. Eu acho que é um cara que pode chegar e ajudar, mas eu vou esperar para ver mais dele, sabe? Eu até fui ver os famosos DVDs, né, que tem aí no YouTube, mas ali é osso, porque o cara nunca erra, né? O que dá para a gente pegar assim como, talvez, observação, que ele mostra ser um cara de muita força, sabe? A gente chega muito ali na linha de fundo, e ele gosta muito do X1, né? Ali do 1 contra 1, quando tá com o marcador, né? Ele sempre tenta o drible. Claro que o número real de acertos deve ser bem menor do que o do vídeo, né? No vídeo ele sempre tá conseguindo driblar. Mas eu notei essas características dele, sabe? Então, vou esperar que se ele fechar, ele chegar aqui no Ceará, para acompanhar mais um pouco, até para ter um comentário mais fidedigno, porque realmente eu conheço pouco do jogador. É um jogador que teve pouca oportunidade, né? Lá Exato, no exato. Corinthians, pouca oportunidade. O Fagner é o titular absoluto lá da posição. Enfim, eu vi os comentários, né, na rede social de torcida do Corinthians falando, né, e assim, me assusta bastante, porque pessoal, as Cara, novidades sobre ele, mas os comentários não é tão bom, mas é aquela situação, né, pô, o cara não foi bem e o cara vai falar mal. Se ele tivesse ido bem, certamente o Corinthians não liberaria, né?
E assim, torcedor não gosta de falar porque é o seu clube, né? Mas o Corinthians é uma bagunça, né? É Eu não uma vou nem bagunça. mentir que quando começou a papocar essas notícias do Ceará agora no começo do ano, eu comecei a relevar algumas coisas do ano passado, sabe? Até de encarar assim, pô, agora eu entendo porque é que jogador tal pode não ter tido o rendimento que a gente esperava. Porque quando o clube tá uma bagunça, tudo colabora contra, sabe? Atrapalha demais o jogador. É difícil o jogador conseguir se sobressair no meio de um clube bagunçado. A gente viveu Então, isso ano passado. exato, a gente viu isso em 2022, né? E o Corinthians também tá nesse processo. O Corinthians está vivendo isso todo ano. O Corinthians hoje, ontem, contra o São Paulo, é um time assim, cara, é complicado. É complicado. A gente sabe do contexto que acontece para o Corinthians acabar se mantendo na Série A, né? Mas é um time que tem um atacante ganhando mais de 1 milhão e tendo que utilizar a maior parte da sua base para poder completar o time titular. Né? Enfim, tem muita coisa errada no Corinthians, tem muita coisa errada no Ceará. Tinha, né? Pelo menos assim a gente espera. Então, isso pode ter atrapalhado o Rafael lá no Corinthians. Né? Torcer que aqui ele encontrando um clima melhor, que pelo menos a gente vê até na entrevista do Saulo, o Saulo disse que tem muita brincadeira no elenco, tem muita apelido, né? Que ele apelidou muitos caras lá e tudo. Então, se o cara entrar nesse clima, nessa resenha, como o próprio Facundo Castro já participa, tem tudo para dar certo. Perfeito. Exatamente, concordo contigo. Ainda não segue, tá? O Ceará. Acabei de olhar aqui. Ele ainda não segue o Ceará. Mas, assim, é um nome que, pelo menos, ele é mais experiente que o Raí, né? Digamos assim. Tem experiência do futebol europeu, do futebol da MLS, né? Do futebol holandês também. E a questão da base também ser feita nos dois maiores clubes, talvez, nos dois dos três maiores clubes do futebol português aí, dessa experiência. Mas eu concordo aí com o Marco quando ele fala que ele é mais forte fisicamente, o Marco é melhor que o Raí. Enfim, vamos aguardar aí para ver o desenrolar dessa negociação. Se realmente vai vir, aí o Ceará vai ter aí dois, talvez, laterais nivelados para que possam disputar aí a vaga de titular. E o JV correndo por fora, né? Só torcendo pela briga, cai no colo dele.